Se você é cristão e mora no exterior, esse vídeo é para você. Eu morei quase 8 anos na Austrália e pude presenciar muitos cristãos se desviando da fé durante o seu intercâmbio. E eu observei 3 pontos principais que levavam o cristão a se desviar da fé. O primeiro ponto é eles acharem que por estarem longe da família, longe dos pais, longe dos irmãos da igreja, te daria liberdade de fazer o que eles querem, porque ali ele não teria risco de encontrar com ninguém conhecido vendo a verdadeira realidade dele. Mas você esquece que o Deus que você serve, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, em todo momento. Por mais que a sua família não esteja vendo, por mais que os seus irmãos da fé não estejam vendo, Deus está vendo tudo o que você está fazendo. E você não deve buscar agradar homens, mas sim agradar a Deus. Porque a partir do momento que você vive uma outra realidade, porque ninguém está te vendo, você está preocupado em desagradar o ser humano, desagradar o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, os seus amigos, mas você não está preocupado em desagradar a Deus. A pergunta que eu quero deixar para você nesse primeiro ponto é: de quem você está buscando aprovação? Dos homens ou de Deus? E o segundo motivo pelo qual os cristãos faziam intercâmbio não era porque eles foram enviados por Deus, eles tiveram uma confirmação do Senhor que ali era o próximo passo para eles estarem, mas sim em busca de algo mais, confiando no país de destino. Quando eu fui para a Austrália, eu não era cristã, eu me converti na Austrália. Mas quando eu fui em busca de uma qualidade de vida, eu fui em busca de um país que pudesse me dar mais oportunidade de crescer profissionalmente, financeiramente, um país que me desse mais segurança. Esse foi o meu foco. A questão é, eu não era cristã, mas eu vi muitos cristãos indo também com esse mesmo objetivo. Eles não estavam indo porque Deus o enviou, porque eles receberam a palavra, receberam a profecia. Não, eles estavam indo com a mesma visão que eu tinha quando eu não era cristã. Ou seja, ele estava colocando a total confiança dele no país e não em Deus. Porque a partir do momento que eu acho, no meu exemplo, que é a Austrália que vai me dar segurança, que é a Austrália que vai abrir portas para mim, que na Austrália que está as minhas bênçãos, eu tirei a minha esperança do Senhor e depositei na Austrália. O que você precisa entender é que as bênçãos do Senhor acompanharão aqueles que obedecem a Deus. Eu não preciso mudar de país para ter oportunidades na minha vida. Deus pode me prosperar aonde eu estiver, porque as bênçãos do Senhor me acompanham. Então não é o país que vai me abençoar, mas o Deus que está sobre nós que vai abençoar. Se você vive debaixo de obediência, cumprindo a vontade do Senhor, você pode estar no país mais escasso do mundo. Ali você vai prosperar. Então tire a sua esperança do país e volta a colocar a sua esperança em Deus, porque tudo o que você precisa está nele. O terceiro ponto é onde o cristão mais se perde, que é negociar princípios para alcançar os seus desejos pessoais. Ali ele põe de lado os ensinamentos da Bíblia e o que vale é alcançar os seus desejos, custe o que custar. Mas saiba, se é da vontade de Deus que você esteja aí, nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus sobre a sua vida. E tem mais um detalhe sobre isso. A partir do momento que você negocia princípios para alcançar os seus objetivos pessoais, você está dizendo assim para Deus: a minha vida é mais importante que o Senhor. Os meus desejos são mais importantes que o Senhor. Quando Jesus disse: negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Então, você não está negando a si mesmo. Você está vivendo para cumprir a
tua vontade. Se você não é capaz de negar a si mesmo para viver a vontade de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que você não é digno de ser discípulo de Cristo. E quais são esses princípios que eu vi muitos cristãos negociando para alcançar os seus desejos pessoais? Eu vou citar 4 deles. O primeiro é a idolatria do visto. O visto ele se torna uma idolatria na vida do cristão, que o visto é o objetivo de vida dele. O visto ele se torna até mais importante que o próprio Deus. Ele ora pelo visto, mas não ora para Deus quebrantar o coração e ele ser mais parecido com Jesus a cada dia. Saiba que se for da vontade do Senhor que você esteja aí, vai acontecer naturalmente. Faça a sua parte, o que está ao seu alcance. E o demais é Deus que vai fazer. Você não precisa arrombar a porta, você não precisa entrar com os 2 pés, arrebentando porta para conseguir esse visto. Se for da vontade do Senhor, o seu visto vai chegar. Para mim não foi da vontade do Senhor. Eu tentei, sem negociar princípios, fiz a minha parte. Estudei uma faculdade que estava em demanda na Austrália, mas tudo deu errado. Então, hoje eu moro no Brasil, porque eu entendo que a vontade do Senhor era para eu estar no Brasil. A minha fase da Austrália acabou. Agora a minha próxima fase, o meu próximo capítulo da minha vida é no Brasil. Então eu me sujeitei à vontade do Senhor. Mas se a vontade dele é que você esteja aí, ele vai abrir portas. Quem dá a última palavra é Deus. Basta uma ordem dele a seu favor, que tudo vai ocorrer para chegar o visto em tuas mãos. Não force a situação. Se sujeite à vontade de Deus para sua vida, pois a vontade dele é boa, agradável e perfeita para você. Por mais que a princípio você pode pensar assim, nossa, mas como que eu posso imaginar que a minha vida vai ser melhor no Brasil? Pois é, Deus faz florescer aonde Ele quiser, não é país. Ele simplesmente faz acontecer. Então, por mais que a gente não entenda, se submeta, porque o plano dele é perfeito para você. Não confie no seu coração enganoso, não confie na sua mente limitada, achando que sabe o que é melhor para você. Mas se ponha debaixo da autoridade do Senhor e vive os planos dele para a tua vida. Esse segundo princípio aqui eu acho que é o que eu mais vi os cristãos se perdendo. É o jugo desigual. O que tem de cristão se relacionando com ateu, com os homens totalmente contrário da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela é tão clara que ela fala assim, como pode ter comunhão entre a luz e as trevas? Como que eu posso casar com um homem que nem acredita em Deus? Durante a minha caminhada na Austrália, depois que eu me converti, apareceram oportunidades de australianos não cristãos. Então eu vi que ali era um laço mesmo do diabo sobre a minha vida, para ver se eu mordia a isca, mas graças ao Senhor, à bondade do Senhor, eu pude permanecer fiel a Deus e não me submeti a um relacionamento de jugo desigual. Mas as pessoas estão sujeitando ao jugo desigual por interesse próprio. O preço do jugo desigual é muito caro. Eu conheço histórias de pessoas que sofrem demais depois do casamento. Você está disposto a pagar o preço por essa desobediência? O terceiro princípio é a consequência do segundo, né? Porque aí a pessoa já se envolve no jugo desigual, aí ela vai lá e já quebra mais um princípio, que é o quê? A imoralidade sexual. Porque se você está com uma pessoa que não teme ao Senhor, para ela ter relação sexual a qualquer momento, não tem problema nenhum. E você, cristão, acaba negociando esse princípio para não perder a pessoa. Mas a Bíblia diz que entre os cristãos não deve haver sequer imoralidade sexual. Vocês não têm noção da brecha espiritual que você está abrindo na tua vida através da quebra desse princípio. E o quarto princípio que eu vi muitos cristãos quebrarem
era a busca pela riqueza rápida. A Bíblia diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e em ciladas, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afadigaram com muitos sofrimentos. Então, essa ilusão que buscar uma riqueza rápida, casar com um homem rico, você vai ser feliz, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que essa busca, essa cobiça pelo dinheiro, ela traz muito sofrimento. Você pode até morar numa casa bonita, ter o carro do ano, vestir roupas de marca, mas aqui dentro você não é feliz. Essa felicidade do mundo, ela é passageira e ilusória, porque a verdadeira felicidade, ela é só completa quando nós estamos alinhados com Deus. Se vocês se viram em alguma dessas situações, o meu conselho para vocês: se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, volte para os pés do Senhor. Não se iluda com os banquetes deste mundo. Não se iluda achando que é um país que vai mudar a sua vida, que é um homem que vai mudar a sua vida. O único que tem poder para mudar a sua vida é Jesus Cristo. E Ele está te esperando, de braços abertos, para que você se arrependa dos seus pecados e volte a caminhar com Ele, debaixo do senhorio dEle, disposto a viver os planos que Ele tem para a sua vida. Então a pergunta que eu quero te fazer hoje: você está disposto a abrir mão de si mesmo para viver a vontade de Deus para você?